E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é autista, publicitária, tem o canal no Instagram Time Mata Atlântica, Cíntia Medori. Cíntia, boa tarde, prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, eu que agradeço aí o convite. Nós que agradecemos a sua atenção aqui e generosidade com o nosso programa. Cíntia, você, como que foi a sua história? Você teve o autismo detectado quando criança ou já na fase adulta? Eu tive o autismo detectado há pouco tempo, então eu tive o diagnóstico com 47 anos, atualmente eu tô com 48, então vai fazer um ano agora, então é bem recente. Agora, desde criança eu tive todos os sintomas, mas sim, na década de 80 o autismo era muito pouco divulgado, muito pouco diagnosticado comparado com agora, né? Então realmente eu não tive chance de ser diagnosticada naquela época, quando criança, que é a melhor idade. E assim, depois que você teve o seu diagnóstico, qual que foi a sensação para você? Primeiramente, eu não aceitei, porque essa ideia para mim era absurda. Eu tinha muito preconceito a respeito do autismo e eu fiz tratamentos, terapias para ansiedade anteriormente, porque eu achava que eu só era uma pessoa ansiosa e estressada por morar em São Paulo. Eu morava em São Paulo antes, agora eu tô aqui no Vale do Ribeira, e eu achei que fosse uma coisa absurda, porque depois que eu vim pro Vale, a minha qualidade de vida subiu, então eu achava que eu tinha resolvido o meu problema de estresse. Mas eu continuava ansiosa, tudo, e fazia tratamento para ansiedade e não resolvia. Foi por isso que quando veio a parte do autismo, do diagnóstico, eu cheguei a negar o diagnóstico por um bom tempo. Eu só aceitei, eu acho que a vida tem uma forma estranha de colocar a gente assim para fazer a nossa parte, descobrir o nosso propósito quando acontece alguma coisa muito chocante, e foi isso que me fez mudar. Eu perdi a minha mãe no ano passado, ela que sempre apoiou a minha pessoa desde pequenininha, acreditou em mim mesmo com todas as minhas dificuldades, estereotipias, seletividade alimentar, rigidez cognitiva que eu sempre tive. Ela sempre me apoiou, procurou neurologista, psicólogo, tudo que foi médico para tentar resolver esse meu problema. E ela faleceu, então eu tinha perdido minha melhor amiga, o meu apoio principal desde pequena. E daí eu fiquei meio perdida. Meu marido me apoiou, disse que a gente ia continuar essa caminhada. E por um tempo eu voltei a ser a Cíntia sem o diagnóstico, mas eu tinha me inscrito no Autismo Tech, que é um hackathon, uma competição de tecnologia para soluções no mundo autista. E eu participei dessa competição. Eu nunca tinha convivido com autistas e a minha turma tinha 4 neurodivergentes e eles me acolheram. Isso mudou totalmente a minha visão sobre os autistas. Eu vi autistas com potencial, eu vi autistas com diferentes formações, diferentes sonhos, e pela primeira vez eu me senti acolhida e com oportunidade de fazer alguma coisa realmente com propósito. Nosso time tirou 3º lugar no hackathon, a gente foi premiado, e isso me trouxe um sentimento de realização, coisa que eu acredito que poucas vezes eu senti na vida desse jeito. Era uma realização porque eu consegui colocar o meu maior potencial, sendo que eu estava na pior situação que eu passei na minha vida até hoje. Eu estava em luto, eu estava em depressão, eu estava numa situação de pressão pós a morte da minha mãe, não sabia o que fazer da vida. Entrei no Autismo Tech e consegui o 3º lugar. Então, para mim, o 3º lugar é como se fosse o primeiro. Realmente foi um prêmio que mudou a minha vida. E desde então eu comecei a estudar profundamente o autismo, não só o leve, o N1, N2, N3, quer dizer, o N1 que é o leve, né? Mas eu passei a estudar os 3 níveis, e eu sou N1/N2, eu não sou só o N1. E daí eu comecei a estudar e fazer o ativismo. E desde então eu tenho aprendido muito, conhecido muita gente e tenho trabalhado inclusive com isso também. Eu trabalho com sustentabilidade, ESG, né, hoje em dia, mais governança social e principalmente o meio ambiente.
Então eu tenho trabalhado nisso fortemente desde então, eu tenho aprendido muito. Explica um pouco sobre essa questão do Autismo Tech, que aliás, recentemente vocês tiveram uma live, né, da qual você participou, e essa competição aí de fazer produtos para pessoas autistas, enfim, aplicativos. O Hackathon é uma maratona tecnológica, eles estão com o programa Autismo Tech há 4 anos, esse ano é o 5º ano, eles vão realizar o Autismo Tech, os treinamentos são totalmente gratuitos durante o Autismo Tech, então quem é selecionado para competição, existe um processo seletivo, vai abrir a inscrição agora em abril, então seguindo eles vai sair toda a informação de como fazer a inscrição, vai ter em abril agora cursos gratuitos de treinamento não só de tecnologia, mas também de sustentabilidade e ESG. Esses treinamentos são voltados para autistas e neurodivergentes. Lá para outubro, mais ou menos, que acontece a competição, onde a gente passa alguns dias imersos em temas ligados ao autismo, como solucionar problemas de autistas, principalmente para inserção no mercado de trabalho. Ano passado eu trabalhei com o desenvolvimento de CAA para mercado de trabalho e a gente desenvolveu um protótipo para processo seletivo em RHs, para implantação em RHs. Eu não cheguei a finalizar o projeto, mas a gente participou também da seleção do Hack Brasil, a gente foi até a parte nacional de seleção, a gente só não conseguiu ir para os Estados Unidos, mas a gente foi selecionado para fazer a competição nacional. O Autismo Tech é isso, eu acho que vale a pena participar, sendo ou não autista, porque tá em contato lá com os autistas no dia a dia deles, no desenvolvimento de projetos e sob pressão, a gente vê o potencial que é invalidado sempre. Eu acho que quando a gente fala muito de deficiência, eu acho que tá errado, eu acho que a gente devia falar que a gente é incapaz de fazer, incapaz não exatamente, mas a gente tem inabilidades em alguns setores, todo mundo tem inabilidades em algum setor, a gente não é perfeito, nós somos pessoas, então todo mundo tem inabilidades, o sistema que não está preparado para receber as pessoas que têm essas inabilidades em algum setor específico que seja incomum, ou seja, que esteja em uma minoria. Então, eu não acho que a gente é deficiente, nenhuma deficiência deveria ser considerada assim. Então, a minha briga atual é essa. Eu acho que todo mundo tem seu talento, todo mundo aprende, independente do nível de deficiência que tenha. Então, falta oportunidade. O Autismo Tech é isso, ele mostra o nosso potencial, independente de quem seja. Eu acho que todo mundo deveria participar, porque faz diferença a gente enxergar o potencial das pessoas. Eu sempre fui ligada muito a estudar antropologia por gosto pessoal. Então, eu conheci histórias incríveis inclusive um professor de antropologia da PUC de São Paulo. Ele escreveu um livro sobre PCDs, eu li o livro e aquilo, eu tinha quanto? Eu acho que 19 anos. E aquilo mudou meu ponto de vista. Ele falava sobre inclusão social, isso em 98, de uma forma muito expressiva. E como fazer essa inclusão, quem são as pessoas deficientes. E ele falou sobre um exemplo de uma inclusão de uma menina que estava no último semestre de Direito. Ela sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégica. Então, teoricamente, ela seria inválida pelo sistema que a gente vive, o sistema social mesmo que a gente tem. E o professor foi atrás e, no final, ela se formou, graças à ajuda desse professor que falou, não, você tem potencial e, no caso de direito, a sua voz vale muito. Então, vamos trabalhar isso e vamos fazer você se formar. Infelizmente, eu não lembro o nome desse professor, porque ele era, vamos dizer, o amigo de uma amiga minha de trabalho. Então, eu acabei de ficar sem o livro, sem o nome, mas foi aí que começou meu interesse sobre PCDs em geral. Eu tenho um outro exemplo dentro do Senai, quando eu estava trabalhando no Senai, uma mãe de uma pessoa que nasceu surda, ela não acreditou que a filha dela fosse sem potencial e ela deu um jeito de inventar um modo da filha dela ser oralizada, aprender a falar. E ela conseguiu isso. Hoje ela tem 2 filhos de surdos de nascença, mas eles são oralizados e, se eu não me engano, os 2 são engenheiros civis. E a menina eu conheci pessoalmente. Se você olha para ela, não diz que ela é surda, você conversa com ela normalmente. Ela faz leitura
de expressões faciais, labiais, então a gente consegue conversar com ela normalmente, e o pedido da mãe dela foi, a minha filha pode fazer um curso no Senai, e quando eu vi essa menina eu falei, eu vou dar um jeito, e foi o que a gente fez, a gente conversou com o diretor, ele deu a autorização, na época era uma coisa muito nova, eu fui conversei com a professora e ela fez o curso que ela escolheu fazer lá no Senai, normalmente como uma pessoa merece ter essa oportunidade. Então, quando veio o autismo, para mim, aceitar a deficiência não foi difícil. O que foi difícil foi aceitar a parte de preconceito que eu mesma tinha. Então, foi uma coisa que, assim, deficiência é uma coisa ampla demais. Eu estava acostumado com deficiências que a gente tá mais acostumado a conviver, não com uma deficiência da parte neurológica. E eu tenho aprendido muito, não só sobre autismo, mas sobre outras diversidades neurológicas, TDAH, síndrome de Down, esquizofrenia, são coisas que eu tinha muito preconceito e, como eu falei, eu acho que, eu não sei se essa parte mais espiritualizada, eu acredito que tem uma força maior chamada Deus, ou não importa a religiosidade, que dá essa oportunidade da gente aprender. Eu enxergo o autismo como uma oportunidade de aprendizado. Eu aprendi muito, então eu não fico triste de ser autista, muito pelo contrário, eu fico feliz de ter essa oportunidade de encontrar essas pessoas de um ponto de vista totalmente diferente. O meu mundo não era assim e eu tô tendo muita oportunidade de aprender. Por você ter se mudado de São Paulo, né, para o Vale do Ribeira, né, para a região de Registro, você acredita que isso também colaborou para que você veja o mundo de outra maneira? Olha, essa foi outra mudança radical, acho que dá um programa inteiro, mas basicamente assim, eu saí de uma situação onde eu morava numa cidade praticamente, se não me engano, é a terceira maior do planeta, para uma cidade com... Cidade não, né? Eu vim morar na zona rural, mas o município é um dos menores municípios em quantidade de pessoas, né? Ele tem atualmente 13 mil habitantes, e então é uma cidade muito pequena, e o Vale do Ribeira é um lugar singular. É um lugar singular porque ele foi esquecido pelo estado de São Paulo por muito tempo, e ele era conhecido pelas suas, engraçado, deficiências. Tudo que tinha de ruim no Vale era divulgado, mas tudo que era de bom não era divulgado. E eu tive uma experiência muito boa, fantástica, porque de 5 anos pra cá, eu não sei o que aconteceu, as pessoas se uniram para falar bem do Vale. Quais são as qualidades do Vale do Ribeira, na parte turística, na parte cultural, quem são as pessoas, quilombolas, indígenas, caiçaras, a mistura da Europa, dos japoneses, que eu tenho descendência oriental, então eu já tinha contato em São Paulo, mas aqui é um lugar singular mesmo, e participei de um projeto, Pepitas do Ribeira. Eu fui uma das pessoas que ajudou não, né? Eu participei de uma entrevista para a construção da primeira economia criativa aqui no Brasil, junto com a Garimpo de Soluções, e a gente fez uma série de 10 documentários, mini documentários elaborados e financiados pelo PROAC, e a Cainha fez um trabalho fantástico de levantar quais são os potenciais das pessoas aqui no Vale do Ribeira. É uma outra coisa que eu tenho muita gratidão de ter participado. Não tenho que pague a experiência de estar com esse pessoal mostrando o que o Vale tem de melhor. A gente tem uma biodiversidade incrível, a gente tem paisagens incríveis, cachoeiras, e tudo muito bem preservado e esquecido. Eu acho que a gente está a 200 e poucos quilômetros de São Paulo, 200 e poucos quilômetros de Curitiba, e a gente está numa região linda e as pessoas não conhecem, as pessoas só conhecem os defeitos do Vale do Ribeira. E é horrível o que se fala do Vale do Ribeira, fala de enchente, das coisas ruins que acontecem, quando a gente tem muita coisa boa para compartilhar. A gente não tem investimento de pesquisa, eu não consigo entender isso, porque a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta, e o que eu tenho visto aqui, o que eu tenho aprendido é que precisa de investimento em pesquisa aqui no Brasil. O Vale do Ribeira não é só cultura, lazer. Ele também tem muito a ensinar, não só para o Brasil, mas para todo o planeta. A gente deveria dividir essa ciência toda abandonada com o resto do mundo também, não só com o Brasil, mas com o resto do mundo, porque tem muito em plantas medicinais
intestinais, tem muito em ecossistemas para controle de melhoramento de solo, a gente tem fungos, bactérias não estudados. Eu mesma olho aqui as coisas e vejo que existe pouca informação. Eu faço pesquisa pela minha formação em engenharia, né? Então eu vou a fundo em pesquisas científicas para ver se existe estudo. A maior parte das vezes eu bato no não tem estudo, nenhum estudo no planeta a respeito de uma planta, de um peixe, de um fungo. Então toda vez que eu bato nisso, eu falo, precisamos de mais pesquisa no Brasil mesmo, porque a gente tem vários biomas que necessitam de investimento e a Mata Atlântica do estado de São Paulo está abandonada. A gente ouve estudos de pesquisa muito fora dessa região. Isso me deixa triste. Eu gostaria de colocar isso para o mundo. E por isso você criou o canal Time Mata Atlântica? O Time Mata Atlântica eu criei porque eu queria incentivar o turismo na região. Foi a ideia inicial. Mas ele foi se desenvolvendo de uma forma diferente. Eu acabei ganhando algumas oportunidades de estudar sustentabilidade profundamente, participando de fóruns de economia circular, fóruns, na época era Zero Waste, hoje é o Lixo Zero brasileiro, e estudei muito sustentabilidade. O Time Mata Atlântica tomou um rumo de sustentabilidade. Hoje eu estou transferindo para ESG, que faz mais sentido, é uma coisa mais ampla, a gente inclui o social e a parte de governança, tanto na parte empresarial quanto na parte pública. Eu acho que a gente precisa se unir, não adianta a gente brigar, nem com a parte pública e nem com a parte privada. Eu vim da área privada, então eu tô acostumada mais com o setor privado, trabalhar com o setor privado, e eu acho que o Time Mata Atlântica tomou esse rumo de educar as pessoas, incentivar as pessoas, buscar um propósito nas pessoas, mostrar que a gente tem muito a fazer. Qualquer um tem muito a fazer. Não existe pessoas que falam assim, eu sou muito simples, eu não tenho nada a ensinar. É mentira. Eu acho que é falta de autoestima. É uma coisa que as pessoas do Vale às vezes estão acostumadas com essa baixa estima por conta de ouvir muito. Nós somos muito pobres, nós não temos oportunidades, a gente não tem isso, não tem aquilo. E é muito não para muito potencial. Então o Time Mata Atlântica veio para incentivar o melhor das pessoas, principalmente aqui do Vale, e agora com também essa parte do autismo que veio muito forte. Então a gente juntou tudo e falou, faz sentido, a Cíntia não consegue dividir a pessoa que é em dois. Então eu sou autista e eu sou professora, eu sou pesquisadora e eu não consigo dividir isso em picadinhos. Então o Time Mata Atlântica veio a unir tudo isso. E é o que a gente faz. Eu falo a gente porque eu não consigo falar que eu tô sozinha. Todas as pessoas que vieram fazem parte dessa rede. Então o time é muito mais do que só a Cíntia. É a Cíntia, o Anderson, meu marido, que me apoia em tudo, e as pessoas que vêm procurar de alguma forma também fazer sua parte. Então a gente incentiva sempre que a gente pode. A gente está tendo um apoio muito legal do SESC aqui regional. Então eles trouxeram oportunidades pra gente, como palestras sobre qualidade de vida, alimentação com fermentados, como funciona isso, alimentação, qualidade na alimentação, biodiversidade alimentar. A gente está participando do Mosaico de Saberes, que é um projeto que visa a mostrar para as pessoas quais são os saberes que existem e estão escondidos. A gente faz rodas de conversa, discute o assunto, vê as oportunidades. E agora em abril, o SESC abriu para a gente falar sobre o autismo. O autismo para a comunidade, para acessibilidade. Eles abriram algumas conversas para o próprio SESC, para eles melhorarem. Eu achei isso incrível. Eles estão interessados nessa mudança, na parte de acessibilidade. Para as escolas que estão inscritos para o SESC, e um aberto a público, que eu pretendo colocar as potencialidades da comunidade autista, mas também da neurodiversidade aqui no Vale do Ribeira. A gente teve apoios como também da ATIP ontem, com a live do potencial do mundo atípico, e também no final do mês a gente vai ter um apoio do Instituto Federal aqui da região do Vale do Ribeira. Eles convidaram a gente para conversar com os alunos e falar sobre o potencial desses alunos no mercado de trabalho, incluindo a parte de autismo, para mostrar que não temos deficiência, a gente tem habilidade, a gente tem uma inabilidade que todo mundo tem. Ninguém tem 100%, ninguém é perfeito. Também
minha clínica Vinci veio para mostrar os adultos autistas que a gente existe, cortar um pouco dessa invisibilidade. Então, meu mês está bem cheio com o Abril Azul, eu não concordo com o azul, mas veio para a gente falar bastante sobre o autismo, veio forte. A gente está trabalhando bastante, inclusive, às vezes eu estou em sobrecarga, por isso que a gente até atrasou um pouco essa gravação com você, e eu agradeço muito a oportunidade de estar falando, porque espalhar informação eu acho que ajuda a quebrar preconceito. O que a gente enxerga de autismo hoje são só o pessoal que tem aquelas comorbidades ou que tem a deficiência intelectual, mas eu acho que todos os autistas têm que ter oportunidade, e a gente espalhar a informação e mostrar para as mães que elas têm que acreditar que seus filhos podem melhorar. Eu conheci a Fátima Dequante, ela é uma pessoa que mora na Holanda, ela é brasileira, e ela tem um filho nível 3 que foi a nível 1, então é possível essa mudança. As mães têm que acreditar em primeiro lugar, porque elas vão ouvir muito não. Seu filho não pode isso, seus filhos não podem aquilo, não existe tratamento para isso, não existe. Eu escutei um monte de não sendo N1/N2, imagina o que uma mãe de N3 não escuta de não, porta na cara, a escola não pode atender, o SUS não pode dar suporte, a gente não pode nada, então a gente tem que acreditar e lutar. Eu escutei um monte de não, e eu tô correndo atrás de sims, e vou continuar correndo, vou colocar informação na internet onde puder colocar. Então a gente está aberto à palestra. É claro que as pessoas estão acostumadas a enxergar como esmola. Autistas trabalham de graça, autistas falam de graça. E quando a gente tem oportunidades que nem do SESC, que eles patrocinam a produção toda dessas palestras, ajudam a gente na divulgação, isso faz diferença na vida de um autista. Eu tenho muitas dificuldades de trabalho, então quando vem essas oportunidades, eu acho que muda a vida. A Carol mesmo do Autistando, não oralizada, ela tem poucas oportunidades. O que ela tem na cabeça, eu acho que eu tenho muito pouco a mostrar perto do que ela tem. E ela não tem oportunidade de emprego, isso é injusto. Ela consegue se comunicar com o CA e é injusto. Ela é colocada como inválida, e isso não está certo. Eu acho que quantos autistas não estão sendo invalidados porque as pessoas têm preconceito. Eles nem chegam a contratar essas pessoas. São 85% do... Sim, eles têm diplomas incríveis. Ontem mesmo a Charlene da Te Acolhemos, ela mostrou o currículo dela. É incrível. Você tem vários diplomas, eu tenho 2, eu sou pós-graduada, e as oportunidades são muito complicadas. As pessoas não acreditam. Você é autista. Começa por aí, né? Eu falei, em primeiro lugar, eu não sou autista. Eu sou primeiro uma pessoa, depois eu sou autista. Eu sou uma pessoa com as minhas formações e tudo que eu estudei, mas eu sou autista. Então, autismo é um detalhe. A nossa deficiência, que não devia se chamar deficiência, é um detalhe. Todo mundo tem alguma deficiência. Todo mundo. Ninguém é perfeito. Eu não acredito quando a pessoa fala assim, eu não posso porque eu tenho essa deficiência. Quando a pessoa fala isso, eu falo assim, gente, desculpa, mas é uma questão de escolha, você levantar e fazer alguma coisa por você mesmo. O pessoal fala, você não sabe que é deficiência. Agora eu posso dizer com todas as letras, eu sei o que é ser um deficiente. Antes eu não podia dizer porque a minha deficiência era muito pequena. Uma deficiência de usar óculos é uma deficiência que ninguém mais enxerga. Todo mundo usa óculos, então é uma deficiência que ninguém vê. É uma coisa que acha-se comum. Agora, quando vem com uma deficiência mais forte, autismo, uma deficiência motora, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, as pessoas invalidam. É aquele negócio. Você tem uma deficiência, você é um inválido. Então eu conheci pessoas incríveis. O Hauser fez uma biblioteca para deficientes visuais. Os livros dele vieram parar aqui no Vale do Ribeira. Duvido que 0,5% da população aqui do Vale tenham visitado a biblioteca de registro e olhado os livros em braille. Tem disponível aqui no Vale do Ribeira, ou seja, num lugar onde ninguém costuma visitar, temos livros em braille na nossa biblioteca. Maravilha. Alguém visitou? No Vale do Ribeira. Visitem isso, porque sim, o braille, infelizmente, está sendo esquecido. Tá sendo esquecido. Eu acho que deveria existir aulas de braille, aulas de libras nas escolas. Mesmo que fosse uma atividade lúdica, deveria existir. Porque a única coisa que eu sei de deficiência visual é o abecedário que eu quis aprender porque eu achei divertido. Eu acho que uma criança acha divertido esses aprendizados. Fazer braille não, libras. Eu aprendi o abecedário em libras porque eu achei divertido. E as crianças acham divertido aprender isso. Por que não dá oportunidade para elas de aprender braille, aprender libras de uma forma lúdica? Eles têm esse potencial, as crianças têm. Então, se você abre o mundo para elas sem o preconceito, elas vão querer aprender. Por que meu amiguinho balança tanto? Isso é instinto, isso é normal. As crianças com autismo precisam desses movimentos para regular
articulação. Deveria ser normal, não deveria ser aquela criança esquisita. Por que aquela criança não escuta? É uma deficiência, mas ela consegue fazer leitura labial, ela consegue ver os seus gestos, ela consegue ver de outra forma o mundo. Você pode aprender com ela. Por que isso não é ensinado na escola? Um pouco mais normalizado. Isso não existe na escola. Eu sinto falta de ter estudado com pessoas com deficiência. Eu não estudei com ninguém com deficiência. Não tinha ninguém na escola com deficiência. Eu não posso falar que eu aprendi alguma coisa na escola. Eu aprendi por vontade própria. Não sei se eu, de alguma forma, eu fui tropeçando nas pessoas que tinham alguma deficiência e aprendendo alguma coisa com elas. Elas foram me ensinando muito. Eu aprendi, mas por conta de ter sorte na vida, de ter encontrado essas pessoas. Pessoas que têm excepcionalidades, são incríveis. Entrando um pouco na sua parte de alimentação, eu vejo posts no seu Instagram, né? Você falou de coisas com fermentação, tal. Você assa pães, né? Leva nas comunidades, mostra a diferença de alimentação de uma maneira para outra. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu comecei isso para alcançar uma qualidade de vida minha, pessoal. Mas, assim, de alguma forma eu aprendi muito sobre gastronomia, porque eu sou neta de chefe de cozinha, então isso é passado de geração a geração, e eu não tinha ideia que eu ia usar isso como profissão também, né? Comecei a pesquisar biodiversidade, então eu via potencial nas plantas que são negligenciadas, e eu comecei a colocar isso na cozinha. Então fui estudando aquilo que eu fui aprendendo no dia a dia com as pessoas ligadas à gastronomia, e eu percebi que as pessoas não davam valor ao alimento local porque ele tinha uma visão de que o simples não é interessante. Essa é a palavra, é interessante mesmo. Eu falei, não, a gente pode colocar isso dentro do setor de gastronomia, a gente pode mostrar ao mundo que a gente tem uma biodiversidade incrível e pode inclusive ir para o mercado. O mercado que eu digo é grandes supermercados, grandes capitais. Então eu comecei a produzir pratos com um pezinho lá na gastronomia mais da elite. E pegar uma taioba e colocar num prato, que a taioba já é mais conhecida, coloca o lírio do brejo, que é uma planta desconhecida como gastronomia, agora ele está vindo com força, e ele é uma planta invasora que causa um problemão na agricultura aqui do Vale do Ribeira, quando ele tem um potencial enorme medicinal e de gastronomia. Então a gente faz conservas, geleias, e serve de uma forma visual mais bonita, que tem muita gente que precisa ver para crer, né? Então a gente coloca na mesa, coloca para as pessoas experimentarem, fazer essa experimentação de forma sensorial e aprender que a gente pode ter orgulho da comida brasileira, não da comida só estrangeira. Assim, eu vou num restaurante chique porque ele é um restaurante italiano, japonês, espanhol e assim vai. Eu falo assim, não, nós temos uma gastronomia linda. A gente tem a Silvana aqui, que também fez comigo o Pepitas do Ribeira, que faz pratos incríveis com base caiçara, com frutos do mar, mas os frutos do nosso mar, não com arenque da Noruega, bacalhau da Noruega e português, não, com a nossa comida, com tudo que a gente tem de melhor. E eu fui desenvolvendo tudo isso trabalhando com o time Mata Atlântica, e a gente caiu em fermentação, porque fermentação é uma coisa que eu sempre tive no dia a dia, mas por conta da cultura de guerra que os japoneses têm, que é assim, a alimentação não pode ser jogada fora. Tudo que a gente produz, a gente tem que conservar. Então a fermentação veio muito disso. Os meus avós, eles vieram do final da Segunda Guerra Mundial, então eles tinham muito isso. Vamos plantar, mas tudo que a gente plantar, a gente aproveita ao máximo. Não se joga um grão de arroz fora. E aí eu fermentava desde pequena legumes, verduras, para não estragar. E eu descobri um mundo. O fermentado não é só conservação, mas ele é também sabor e mais nutrição. E essa parte eu comecei a estudar, pesquisar. Ser engenheira, o que eu aprendi na faculdade foi mais pesquisa do que as matérias em si. E eu comecei a pesquisar fermentação e eu achei um
mundo gigante. Eu acho que a panificação de fermentação natural mostra que o quanto que a gente não conhece de alimentos. As pessoas conhecem um pãozinho da padaria, que é feito numa fermentação de, assim, curta fermentação, é uma coisa comercial, e quando a gente tem longa fermentação, a gente tem uma quantidade de vitaminas maior, a gente aproveita o trigo no seu potencial, coisa que não acontece em curta fermentação. Quando a gente tem uma longa fermentação, a gente tem uma digestão melhor. Então, a gente tem menos alergia. Então, quando a gente fala assim, eu tenho alergia a glúten, não é todo mundo que tem alergia a glúten. Mas se eu comer um pão de curta fermentação, a Cíntia tem alergia a glúten. O autismo tem algumas ampliação de problemas digestivos. E eu, quando eu como a fermentação rápida, eu tenho problemas com glúten. Mas quando eu tenho a longa fermentação, eu não tenho. Então, quantas pessoas estão falando, eu tenho alergia a glúten e não tem? Eu tenho alergia a lactose quando ela pode consumir leite fermentado. Então, assim, mas a gente não conhece questão do glúten, por exemplo, de quem tem alergia a glúten, vem no produto falando curta fermentação ou longa fermentação ou não? Não vem. Eu acho que os nossos rótulos são muito simplistas e dificilmente tem uma informação suficiente para alguém celíaco. Celíaco seria uma pessoa doente realmente, ela tem aquele transtorno alimentar. Eu nem sei se entra como doença ou não. Eu acho que é uma coisa que o celíaco, ele tem alergia de verdade a glúten. Uma pessoa que, se ele absorver um pouquinho de glúten, causa um problema gigante. Tem pessoas que têm restrições alimentares graves e nossos rótulos não indicam quando ele pode realmente consumir ou não pode. Tem mais isso voltado a essas pessoas com alergias graves, mas para alergias leves, isso passa reto. Não tem informação suficiente para uma Cíntia, mas teria talvez para um celíaco por lei, mas eu não confio muito nos rótulos de alimentação hoje em dia. Eu acho que a gente está muito atrasado nisso. A gente deveria exigir mais isso do mercado. Eu acho que quando a gente vê um rótulo lá no estrangeiro, eu acho que o americano até é meio neurótico por isso. Ele chega naquela neurose de eu quero até a vírgula da informação, mas eu acho que eles estão certos de uma certa forma. A gente precisa de mais informação. A gente tem que quebrar N preconceitos a respeito de tudo, e falta muita informação. Eu acho que o Brasil é carente de educação. Eu acho que a gente precisa de muito mais educação. Eu acho que a gente precisa de muita informação. A gente tem internet, mas as pessoas fazem uso da internet de uma forma incorreta. A gente espalha notícias que a gente não estudou, a gente espalha notícias que a gente não sabe. Eu procuro sempre pesquisar antes, e quando eu acho alguma coisa, eu coloco acho, pesquise e continue a pesquisa. Quando eu encontro um artigo científico, eu digo, eu encontrei um artigo científico que cita isso, por favor, se aprofundem. Eu não vou curar ninguém, eu não vou encontrar solução de ninguém. Procure um profissional habilitado, especializado, se você quiser tratar alguma coisa seriamente. Então, eu não indico alimento específico para tratamento de pele, alergia ou coisas do gênero. Eu falo, olha, gente, nós temos muito potencial. Você vai procurar um nutricionista, vai procurar um gastroenterologista para alergia alimentar, porque é eles que vão dizer você pode ou não pode isso. Mas que existe um grande desconhecimento, existe. A gente precisa de mais informação. Cíntia, pegando essa questão de mais informação, com todo o seu conhecimento, você já pensou, se é que você já não fez, em escrever livros? Já pensei em escrever livros, mas assim, eu não sei porquê. Eu tô tentando até diminuir isso, mas assim, a minha sede de aprender é tão grande que eu acabo em vários setores ao mesmo tempo. Eu entro em hiperfoco, o autista entra em hiperfoco, e assim, eu tive a minha fase de mergulhar de cabeça na fermentação, e é 24 horas pensando em fermentação. Então, o que eu aprendi de fermentação daria um livro. Aí eu entro na área de botânica. Eu gosto muito de botânica, desde criancinha, sou interessada por plantas, mas assim, estudar nome científico e ir a fundo nos processos químicos, quais são aquela parte mais de
microscopia, eu vou a fundo, e eu entro em hiperfoco, aí eu vou e é 24 horas por dia em botânica, na parte de cultura, arte, que anda meio abandonado, eu deveria até mexer nisso, o pessoal tá me cobrando a parte de artes, e ver quais são os potenciais botânicos para, por exemplo, produção de tintas e pigmentos para a área do setor de moda e sustentabilidade. A gente estudou como faz um tingimento natural, sem impacto ambiental, como se processa essas tintas, como a gente causa menos impacto no meio ambiente, a reutilização de materiais. Então, assim, daria N livros. Se eu fosse escrever, cada hiperfoco meu dá um livro, mas eu não consigo parar, sentar e falar assim, agora eu vou sentar para escrever. E engraçado que minha comunicação por escrita é muito melhor do que falada. Hoje eu sou uma pessoa que fala bem por conta de treinamentos, mas assim, o que tem na minha cabeça eu não consigo colocar um décimo para fora verbalmente, mas eu consigo colocar no papel. Então seria interessante sim eu escrever, mas eu precisaria de ajuda de um escritor. Sozinha eu não consigo, eu entro em hiperfoco e vou embora. Aí eu começo a espalhar dados por todo lado, então eu tenho pilhas e pilhas de livros, eu adoro livro, muito mais do que a internet, e eu vou e eu me perco na infinidade de material, então tem que ser alguém que fala assim, Cíntia, vamos só escrever sobre fermentação em panificação. Cíntia, vamos escrever só em fermentação de legumes. Cíntia, vamos escrever só sobre fungos. Vamos escrever só sobre plantas medicinais. Eu não consigo ficar só em plantas medicinais. Eu vou de plantas de medicinais, funcionais, alimentação, plantas que fazem biorremediação de solo, e eu vou embora em plantas para todo lado. E eu vou juntando material e dados. Isso fica dentro da minha cabeça. Isso não sai da Cíntia. Você dá aula a nível universitário? Eu só fiz eu tive algumas chances pequenas em universidades. Na PUC, eu cheguei não é exatamente aula, mas eu fazia monitoria de cálculo, porque eu tenho essa facilidade com lógica. Então, cálculo para mim foi uma coisa tranquila, coisa que normalmente engenharia é uma das piores matérias. Para mim, cálculo foi uma coisa tranquila, fazer limite, derivadas, integrais, e pra mim era um mundo divertido. Então eu dei monitoria, aí foi na pandemia, não lembro o ano, acho que deve estar fazendo 1 ou 2 anos já, perdi a noção do tempo, pro pessoal da saúde planetária. Eles fizeram um grupo que fala sobre a saúde do planeta, e aí a gente fez com a universidade, agora eu não consigo lembrar, mas eu acho que foi a Universidade de São Paulo. Eles fizeram um programa para falar uma semana sobre alimentação, potenciais do alimento dos biomas brasileiros. Eu participei disso, falando sobre alimentação biodiverso, os potenciais, mas são assim, pequenas participações, não é algo assim de dar aula contínua. Eu não conseguiria ficar dando aula continuamente em uma matéria só, porque esse negócio de hiperfoco, de autista, ele não é bem controlado pela pessoa. A gente procura manter uma certa constância, e às vezes eu não ia dar o meu melhor, então eu não gostaria de estar assim numa constante numa universidade, mas esses eventos pontuais, sim, eu consigo participar, do tipo, as pessoas colocarem, olha, Cíntia, hoje você poderia falar com os nossos alunos sobre plantas? Poderia. Tanto que o Instituto Federal me chamou para falar sobre autismo, e eu vou lá, então estou preparando um material para falar com adolescentes, que esse é o público-alvo deles na maioria do Instituto Técnico Federal, para falar sobre autismo. Isso eu consigo fazer. Falar assim, Cíntia, você consegue falar sobre alimentação saudável com o público? Sim, eu tenho treinamento para falar em público, eu vim do Senai, então lá a gente teve muito treinamento para explanar ideias. Eu consigo montar uma matéria a respeito disso e dar pequenos cursos de curta duração, desde que tenha previsibilidade. Cíntia, você vai fazer isso daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Eu consigo absorver a informação que eu já estudei alguma vez na vida e colocar isso de forma assim de explanação, um material técnico específico para um setor. Eu consigo fazer isso de forma tranquila. Então tudo isso que eu venho estudado não fica esquecido. Eu consigo resgatar isso na memória, saber de onde eu tirei e montar uma linha lógica para didática.
prática. Por isso que o time Mata Atlântica virou pesquisa, a parte de educação, que eu sou professora, então eu ensino o que eu aprendo e a gente procura inspirar as pessoas a pesquisar mais. Então essa educação que eu falo é a gente colocar a pessoa, as informações para que ela possa ir além do que a Cíntia foi, porque eu não sei tudo sobre todas as informações, mesmo tendo entrado em hiperfoco, eu não sei tudo. Eu falo que eu sei bastante sobre cada área que eu entrei em hiperfoco, mas eu não sei tudo, eu não sou dona da verdade. Se alguém chegar pra mim e falar, Cíntia, você tá errada, e ela mostrar por lógica, porque o autista tem isso de lógica muito forte. Se a pessoa falar uma coisa ilógica e totalmente sem sentido, eu não vou aceitar, mas se a pessoa falar, Cíntia, você está errada, a lógica é essa e essa, eu sou capaz de falar desculpa, e eu não tenho problema nenhum com falar desculpa, eu errei, realmente faltou estudar, sei lá, um setor X, ou faltou eu ver a vírgula desse livro, eu concordo com você e eu errei. Então eu não tenho problema em aceitar erros. O autista não tem esse problema de aceitar erros. A gente tem muito desse apelido de autistas são arrogantes. Isso é mentira, é puro preconceito. Autista não aceita uma ideia ilógica. Se você não falar dentro de uma lógica, o autista tem dificuldade de enxergar e falar, olha, cara, e também a gente tem aquele não freio na hora de falar. Então a gente sai falando e a gente não sabe a hora de parar. Então, às vezes, a gente tá falando, dá uma impressão de arrogância. Mas não, a gente tem conhecimento do que a gente tá falando normalmente quando a gente desanda a falar, só que a gente não sabe pôr aquele freio. Para aí, Cíntia. Ô, Cíntia, uma pergunta. Agora é minha vez. Você, nessa sua área de botânica, de plantas, eu me lembro quando eu era mais jovem, quando a gente ia com a escola, em locais de botânica, que eles colocavam as nossas mãos nas plantas e explicavam o que significava cada coisa. Cada planta, aliás, você tem esse tipo de preparo para ensinar as pessoas com deficiência visual, já que você aí nessa região está cercada de plantas? Eu tive contato com deficientes visuais, mas não nesse sentido, mas eu gostaria de ter, porque eu acho que é importante. Eu ganhei uma coleção de mentas atualmente e eu não sabia que menta tinha tantas variedades. Assim, a gente tem manjericão numa variedade assim de perfumes diferentes, incríveis, e assim, a gente desconhece. Eu acho que as pessoas com deficiência visual conseguem ter essa informação muito melhor e seria útil, por exemplo, para um chefe de cozinha para dizer, isso aqui, cara, tem um cítrico fantástico, isso aqui tem um amadeirado fantástico, esse negócio tem um frutal, um floral. Separar esse sensorial, um deficiente visual provavelmente teria muito melhor que um chefe de cozinha que enxerga. Então, assim, a gente vê que existe essa deficiência, inclusive para a gente montar esses cursos. Eu acho que se, por exemplo, um professor para deficientes visual viesse para mim e falasse, Cíntia, onde estão esses sensoriais aqui na floresta? Uma das nossas ideias é construir um espaço aqui onde eu moro para educação de vários setores de deficiência, porque eu acho que turismo é ficar pulando em cachoeira hoje em dia. E é mentira. Eu acho que se a gente chegasse aqui para qualquer deficiente autista, visual, auditivo, não importa a área, até para deficientes motores, a gente conseguiria mostrar um mundo que as pessoas não veem. É engraçado assim, não veem mesmo, e o deficiente visual vai ver de uma outra forma, o deficiente auditivo vai sentir de outra forma, e é uma coisa que mexe muito comigo. Eu acho que essa hiperempatia que o autista tem, que as pessoas acham que o autista não tem empatia, eu tenho. Quando eu tive contato com o deficiente visual, eu tive como cuidadora, assim, como chegar numa pessoa deficiente visual para ajudar a atravessar a rua, não agarra a pessoa e arrasta ela quando o farol abre. Não, você dá o braço, oferece. Você precisa da minha ajuda, porque tem deficiente visual que não precisa de ajuda. E a gente ofende a pessoa, a gente agarra ela, sai arrastando, como se ela precisasse da gente, como ela fosse um ser inferior, e não é por aí. A gente tem que saber também que a pessoa tem o potencial e acreditar no potencial dela. Deficiente visual, quando eu tive esse pequeno contato, não foi um contato profundo, mas saber falar assim, olha, você precisa da minha ajuda? Sim, não preciso da sua ajuda. Então tudo bem, eu não vou mexer. Eu preciso da sua ajuda. Você pode, por favor, deixar na tela do computador tal coisa aberta para mim? Claro, abre aqui a parte de acessibilidade, deixa ali disponível e tá ali, você estar disponível, mas não atrapalhando a pessoa, porque a gente incomoda as pessoas. Quando a gente chega no deficiente, a gente incomoda a pessoa, a gente não ajuda, a gente mais atrapalha do que ajuda. E esse ajudar, eu sinto falta das pessoas
pessoas falarem, Cíntia, separa a coleção de menta, nós vamos trazer crianças para experimentar o perfume, o aroma. Cíntia, nós gostaríamos de ver as diferentes texturas de chão, de solo, de uma forma segura. Dá para levar isso numa escola? Dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Eu sinto muita falta disso. Eu acho que esse conhecimento que a Cíntia tem dá para transferir para uma professora, dá para transferir para um educador, dá para transferir para um pesquisador, desenvolver alguma coisa assim. Então, assim, quando a gente fala assim, qual é o potencial que a gente pode chegar de alguma coisa aqui na floresta, é incrível. A gente alcança mundos que os deficientes visuais sentem de uma forma diferente, um auditivo sente de uma forma diferente. Então, não existe um mundo só. E quando a gente exclui, a gente esquece que a gente não sabe tudo. Então, o cara enxerga, não tem deficiência aparentemente, então ele acha que ele é dono da verdade. Então, ele fala assim, olha, o cara é deficiente visual, ele não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E quando uma pessoa perde a visão, assim, ela era visual e passa a não ser, ela nasce dentro de uma sociedade preconceituosa de que ela não pode. Então eu conheci deficientes visuais que ficaram deficientes visuais e hoje elas falam, eu não posso. Então ela entra num mundinho depressivo de deficiente totalmente inútil. Ele fala assim, eu não posso porque eu fiquei cego. Eu falo, não, você pode aprender. Toda pessoa pode, mas eu tô velho. Não, você não tá velho. O velho aprende mais devagar. Eu aprendo, Cíntia, hoje eu tô entrando pra quase na terceira idade e eu aprendo mais devagar sim que uma criança, isso não tenho dúvida alguma. Então, se eu fosse autista desde criança, eu teria tido muito mais oportunidade de ter desenvolvido a parte neurológica. Mas isso não me invalida, isso não fala, Cíntia não tem mais capacidade de aprendizado. Não, eu tenho muitas capacidades, assim como qualquer pessoa tem. Então, a pessoa ganha deficiência visual, ela pode aprender a viver bem, ter qualidade de vida e ser independente. Vai custar mais? Vai custar mais tempo. O autista N3 demora mais, talvez, do que um N1 aprender certas habilidades, mas ele tem potencial. Então, quando você deixa de acreditar, você deixa de dar oportunidade. Então, o mundo é um sistema social deficiente. Ele não deixa você trabalhar. Assim como eles impediram de eu ter uma vida digna, a Cíntia, com todo esse conhecimento, tem uma vida que eu acho que não é digna, a gente tá num mundo injusto. E o autista tem muito isso de justiça. Eu não sei por quê, mas todo autista que eu encontrei fala muito. Esse mundo é injusto não só comigo, mas com outras pessoas. Então a gente vê uma injustiça, a gente se mete em cada encrenca, porque ajudar é uma coisa muito complicada. E eu falo que só o ajudar é uma ciência. E a gente precisa aprender sobre esse ajudar. Gente, com todo o seu conhecimento, você já pensou em levar isso para fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil? Eu já tive essa vontade e teria feito lá atrás se eu não tivesse tido essa injustiça de não conseguir ter uma vida, vamos dizer, confortável financeiramente. Se eu não tivesse essa dificuldade, eu teria ido embora do Brasil já há muito tempo. E eu acho que, de novo, o cara lá de cima, Deus, ou seja qual o nome que for, quis que eu ficasse no Brasil com esse potencial para dividir isso com as pessoas. Então, as pessoas daqui. E quando eu vim pro Vale do Ribeira, eu tive muita sorte. Eu encontrei pessoas, eu encontrei humanidade. Eu acho que uma coisa importante que o pessoal do Vale do Ribeira tem é essa humanidade. Eu encontrei pessoas que tinham afeto uma pelas outras, empatia uma pelas outras e que me receberam como ninguém. Eu acho que hoje eu falo que minha família se chama Vale do Ribeira. Eles mostraram pra mim um mundo que eu não via em São Paulo. Você não conhece seu vizinho em São Paulo, você não conhece as pessoas de verdade em São Paulo. Eles falam que o autista faz masking, mas quem faz masking é a pessoa da vida moderna. Ela se mostra que tem uma vida linda, que nem no Instagram, né? Eu falo que o Instagram é uma vitrine de muita mentira. Eu acho que a gente tem que seguir pessoas que falam verdades e não seguir aquela vida ideal e perfeita. E as pessoas do Vale do Ribeira têm muito de ser verdadeiro. Eles chamam você pra simplicidade de uma forma. Eu conheci coisas que só aqui no Vale tem. Eu acho que as pessoas são extremamente humanas, sabe? De acolher a outra pessoa, de trazer a pessoa pra dentro da sua casa e dizer, olha, meu mundo é esse. E eu vi mundos que eu nunca
teria oportunidade lá fora do país. Eu tive a oportunidade de sair fora do país e conhecer a cultura de outros países de uma forma que realmente, assim, eu conheci outro extremo. Eu tive 5 dias, fiquei 5 dias com algumas pessoas da prefeitura de Oslo, na Noruega, e esses 5 dias eles me mostraram qual era a cultura das pessoas lá na Noruega. É incrivelmente o oposto do que a gente tem no Brasil. E as pessoas têm preconceito aqui no Brasil contra as pessoas que vivem na Noruega, mas as pessoas da Noruega também têm o preconceito contra as pessoas aqui do Brasil. E essa falta de comunicação entre os países faz com que a gente tenha tem um bloqueio para aprender uns com os outros. Então, quando eu tive essa oportunidade de passar 5 dias com a prefeitura, eu vi uma outra visão. E essas visões que as pessoas que vão para fora do país têm, deveria poder trazer aqui para dentro. Então, o fato de eu não poder ir morar na Noruega, numa Holanda, que seria, assim, um sonho, foi bom. Foi bom porque eu posso dividir a oportunidade que eu tive de trabalho, porque foram todas oportunidades de trabalho, não foi passeio. Eu não tenho condições de viajar para fora do país, mas eu ganhei essa oportunidade. É sorte. É sorte minha, e eu acho que o cara lá de cima falou, não, você vai ficar aí sentadinha aí, não vou te dar dinheiro para você sair do país, porque tudo que a oportunidade que você tiver para aprender, você vai ter que dividir com as pessoas. E eu sou feliz por isso. Eu falo que eu não sou uma pessoa infeliz por não alcançar muitas coisas, pela injustiça que a gente sofre. O autista sofre injustiça desde o dia que nasceu, e eu acho que é uma sorte, porque tudo que eu passei foi para aprender alguma coisa, e quem mais ganha quando divide é quem tá dividindo, não é quem tá recebendo. Então eu só tenho a agradecer, porque toda vez que eu ensino eu aprendo muito mais. Não teve nenhum lugar que eu fui ensinar. Além de engenharia e das outras pós que você tem, você tá fazendo mais algum curso depois de ter tido diagnóstico de autismo, ou agora você está apenas trabalhando com o que você já fez? Não, eu tô toda vez que eu tenho uma oportunidade de curso, eu tô dentro. Ano passado eu ganhei uma bolsa na Expo Gestão, então eu passei um tempo estudando a parte de administração, negócios, cenário do mercado mundial de negócios. Então eu tenho esse lado também de estudar. Foi ontem antes de ontem já, dia 2 de abril, teve um seminário de pós-graduação no Instituto Suassuna, foi gratuito, e a gente passou 12 horas falando sobre autismo, educação, os preconceitos, o que é o autismo, tratamentos. Então, assim, os meus dados não vêm do eu achei, do eu pesquisei, do eu... Não, quando eu tenho uma oportunidade eu vou atrás. Participo de workshops, quando eu posso pagar eu pago, quando o pessoal fala, não, paga em 500 vezes, tudo bem, então tô lá dentro. Eu participei de workshops de tintas naturais, eu participei de workshops fiz o curso completo da parte de tingimento natural, eu fiz N cursos, como é que fala, montagem de projetos para arrecadação de recursos financeiros, participei de programas do PROAC, então eu vou atrás de estudar, sim. Até na época do Orkut a gente tinha brincado que eu ia montar uma comunidade de loucas por cursos, não pode ver curso que tá lá, então sempre que tem um curso que eu vejo que é acessível, eu vou. Então eu não consigo participar de alguns cursos mais barulhentos, que eu tenho transtorno de processamento sensorial e eu nem sabia disso, eu não sabia o nome, eu não sabia porque eu evitava esses cursos, porque eles são inacessíveis para autistas. Se tiver muita batucada, se tiver muito barulho, muita criança gritando, isso me causa crises. Então minhas crises às vezes me impedem de algumas coisas, mas quando tem acessibilidade eu tô dentro. Fala, vai ter um curso tal, é gratuito, e aí eu vejo que é acessível para pessoas como eu vou. Eu tô dentro, eu participo e vou e aprendo, e eu gosto muito de aprender nesses cursos. Eu acho que são fantásticos. Inclusive, antes de entrar aqui na entrevista, eu tava pesquisando sobre um curso gratuito sobre educação para autistas, porque eu vou dar uma palestra sobre educação para autistas, e isso está, assim, é o meu novo hiperfoco, estudar como funciona esse
esse setor, como ele está se desenvolvendo, até eu chegar no dia da palestra e tudo aquilo que eu aprendi eu colocar para fora. Então eu estou atrás de estudar, onde tá lá, aqui existe uma possibilidade, eu vou e faço. E essas oportunidades eu acho que faltam, os autistas não são incentivados a fazer. Eu fui convidada para um monte de palestras gratuitas, essa é a verdade. E, em vez deles incentivarem, falar assim, olha, tem uma ajuda de custo, vou pagar pelo menos a tua gasolina. Então eu achei bonito quando o pessoal do Instituto Federal me convidou e falou assim, Cíntia, o Instituto Federal não pode pagar, porque tem licitação. Eu falei, não, eu sei, essa parte pública é bem complicada, mas a gente vai fazer uma cesta e vamos fazer uma vaquinha, vamos vender uma rifa. Eu mobilizei, eu falei, mesmo que eles não vendam a rifa porque não conseguiram alguma coisa, eu vou participar, porque houve uma mobilização por parte dos profissionais da educação do Instituto Federal de Registro, eu tenho que bater palma. Então eu falei, eu vou, nem que eu tenha que apertar aqui em casa o orçamento, a gente vai para o Instituto Federal. Não tem como não ir para o Instituto Federal depois do que a pessoa me ofereceu. Então eu acho que é por aí. A gente tem que estudar sim, a gente tem que ir no Instituto Federal, a gente tem que ir numa Unesp, numa USP, em onde eles derem oportunidade. Olha, o Instituto Suassuna falou assim, olha, tem um curso de pós-graduação grátis, aí um seminário de 12 horas. Eu falei, eu não vou aguentar 12 horas, eu vou morrer antes. Vai dar sobrecarga sensorial, tudo. A online, eu falei, online até que dá, né? A gente trava a câmera quando dá uma sobrecarga, toma uma água, lava o rosto e volta, né? E foi isso que eu fiz, né? No final do dia eu tava acabada. No dia seguinte, nossa, parecia que tinha passado um trator e ainda tinha live no final do dia. Eu falei, como eu vou fazer isso? Eu falei, não, vamos. Aí eu dormi um pouquinho antes da live pra poder recarregar um pouquinho a bateria. Não dei o meu melhor ontem. Eu fico triste por isso, porque às vezes a gente não dá conta e abril tá sendo assim, é uma atrás da outra. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que e ainda por cima você teve a Covid, né, recentemente. Putz, é verdade. Eu tive a Covid, eu participei de um evento lá, o Mosaico, e um pouco antes eu tive algumas reuniões em salas fechadas, e então eu não sei onde eu peguei, mas eu fiquei mal. E a minha voz sumiu, a gente não pôde marcar essa entrevista antes. Minha voz ainda não tá 100% e a gente não consegue tratamento médico de uma forma gratuita. Então eu tive que pedir até ajuda. E aí eu consegui ser atendida por um médico particular. Ele me deu aí pra tratar sequelas de Covid. No caso dessa última Covid, ele atinge muito a parte de respiratória. Então falta de ar, um pouquinho de alergias mais graves. Eu sempre fui alérgica por ser autista. E então agora estou me recuperando. Eu acho que está dando para falar até um certo limite. Desde que eu não me esforce muito, eu estou conseguindo voltar ao trabalho normalmente, ainda bem. Tomei as vacinas, então eu acho que isso segurou bastante a parte do pegar uma Covid mais pesada. Peguei uma coisa mais leve e me permitiu voltar logo, né? Então uma semana depois já estava curada e eu só estava com a sequela realmente da parte de pulmonar e eu estou fazendo aqui do jeito que eu posso para recuperar isso o mais rápido possível. Bom, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a gentileza de Cíntia Medori, autista do canal Time Mata Atlântica, engenheira, também com outras formações. Cíntia, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Suas considerações finais, seus contatos, fique à vontade. Eu agradeço o convite, porque eu acho que é uma oportunidade da gente levar a informação mais longe. Eu acho que o autista é muito julgado por coisas que ele realmente não tem controle, ou seja, pelas inabilidades, mas o autista tem potencial, então a gente tem que divulgar isso, e o mês de abril é importante para isso, então estamos aí. E a gente está lá no Time Mata Atlântica, no Instagram, divulgando nossos eventos, cursos, está lá no meu perfil, a minha agenda, os links, e quem tiver vontade de pesquisar, fazer parceria, a gente está aberto a isso, é só entrar em contato, a gente faz o que pode, é o que está no nosso alcance, e nem sempre dá para atender gratuitamente todo mundo, mas eu acho que com vontade, com educação, com informação, a gente pode fazer a nossa parte por um mundo melhor. Eu acredito nisso sinceramente, então eu agradeço aí a oportunidade. Valeu mesmo, eu acho que a gente está aí para fazer a nossa parte. Valeu, agradecemos também a colega Vanessa Freitas, que nos colocou em contato, e conversamos com Cíntia Medori aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.